Olá, você está em mais um vlog do Diário do Pierrot. Essa edição é uma edição extraordinária para falar de algo que aconteceu aqui no Brasil. Não sei se você sabe, mas um cantor chamado Biel, não só conhecido por suas músicas, mas também por suas travessuras sexuais, ele faz questão de dizer muito da sua vida íntima, foi acusado de assédio sexual por uma repórter, uma jornalista do portal IG. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu logo depois da vinheta. O cantor Biel estava ali fazendo o lançamento do seu CD, era uma coletiva de imprensa, né? Os órgãos de imprensa chegaram para saber sobre o assunto, ou deveriam estar chegando ali para se informar sobre o primeiro disco do cantor, buscar interesses, datas de show, agenda, etc. E uma repórter da IG chegou para o cantor e perguntou se ele era bissexual. O cantor parece que não se comportou muito bem e começou a falar palavras de baixo calão. Disse que a jornalista era gostosinha, disse que quebraria, abre aspas, quebraria a jornalista no meio, fazendo alusão ao ato sexual, coisa que a repórter não gostou do tipo de resposta que lhe foi dada e lhe processou por assédio sexual, dano moral ou coisa que o valha. A grande questão é o seguinte: eu não quero me envolver pertinentemente dentro do caso do Biel, cantor. Primeiro, acho que ele foi grosseiro sim, não se dá esse tipo de resposta a ninguém, seja homem, seja mulher. Segundo, o que uma jornalista vai numa coletiva de imprensa de um lançamento de um álbum para perguntar sobre a escolha sexual, sobre com quem o Biel dorme? Qual é o interesse? Algumas pessoas que eu considero extremamente ignorantes, com o perdão da palavra, dizem que o jornalismo ele está ali para perguntar sobre tudo porque o público quer saber. Aqui no Brasil, para você que me vê em vários lugares do mundo, que acessa aí o botão das legendas e que está querendo entender, a gente acaba de sair de um momento conturbado da política brasileira, onde as redes sociais foram determinantes para o disse-me-disse e as guerras de informação. O que está acontecendo hoje, especificamente aqui no Brasil, é que começaram a achar interessante para a audiência dos portais que tudo se torne relevante, que tudo se torne notícia, para que as pessoas possam degladiar no campo de comentários e possam levar isso para suas vidas como se isso fosse extremamente importante. Eu não estou diminuindo o fato do Biel ter sido grosseiro com a jornalista do IG, que eu não vou dizer o nome porque ela não se identificou. Eu não estou diminuindo que ele deveria se portar de maneira educada ou não responder a pergunta que lhe foi feita no lançamento. Mas eu não consigo entender como que a imprensa e como a sociedade brasileira passa a mão por cima de procedimentos jornalísticos como esse. Qual é o interesse da sociedade em saber o que o Pierrot faz na cama? Com quem faz? Quantas vezes faz? Ah, mas o público gosta desse tipo de informação. Eu tô querendo dizer o seguinte: o público gosta desse tipo de informação porque a imprensa fomenta esse tipo de informação. Porque a imprensa chega numa coletiva de imprensa de música e pergunta pro cara se o cara é bissexual. Ah, você vê problema no bissexualismo? A questão não é aquilo que ele faz na cama. A discussão não é se o cara é bissexual, se o cara é homossexual, se o cara é heterossexual. A questão não é essa. A questão é a falta de profundidade de um debate dentro da sociedade. O resultado agora é que a notícia é que a jornalista do IG é uma coitadinha. Uma coitadinha que foi numa coletiva de imprensa de música perguntar sobre quem o Biel leva pra cama. Aí você pode estar aí do outro lado dizendo: você está fazendo justificativas como se fez no caso dos estupros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que como sociedade a gente parou de pensar as coisas significantemente. Quer dizer que é o seguinte: o fato dela ser imprensa, ela não estava na casa do Biel, ela não estava no lançamento de um produto de sex shop, ela não estava na praia onde a sexualidade e a sensualidade exala, onde ela poderia fazer sim uma pauta com uma temática voltada para os interesses sexuais do Biel. Afinal de contas, como eu disse no início do vídeo, muito da carreira dele é baseado no que ele fala, na garganta, de quem ele diz que ele deita. Mas ali não se tratava de ambiente. Ali a questão não era essa. Ali era o lançamento de um álbum. Não vou entrar na questão se ele é um bom músico, se ele é um bom compositor. Isso não está em questão. Como não está em questão o fato da jornalista perguntar o que quer. Quer dizer, que a gente vai aceitar tudo. Quer dizer, os debates que são levados para a sociedade não são aprofundados. Sabe qual é o resultado disso? Um monte
monte de mulheres dizendo isso mesmo, tem que fazer isso, tem que denunciar, tem que processar. Tá certo, ela fez a parte dela, se sentiu injuriada, se sentiu diminuída diante do artista, ela fez a parte dela. Mas é só isso que a gente tem que discutir? É só isso que a gente tem que debater? A gente não vai debater mais nada. A gente não vai debater que cada vez que você entra no portal grande aí do Globo.com, na coluna da direita de entretenimento, só se fale sobre ex-BBB, só se fale de sexualidade dos outros. Toda vez que vai fazer uma entrevista com a Débora Seco, com a Juliana Paz, as perguntas sempre tenham um viés sexual. Será que é isso mesmo que a sociedade tem interesse de saber dos seus artistas? É só isso que o fã da Juliana Paz, da Débora Seco, que o fã do Biel, que o fã, sei lá, de qualquer outro cantor tem interesse? É a vida privada do artista? Porque essa é a desculpa que os jornalistas dão para poder fazer esse tipo de pergunta, mesmo que o contexto não mereça aquilo. Então, existe sim um mimimi. Isso não tem a ver com panfletarismo, sabe? De um discurso panfletário feminista ou machista. Eu não tô aqui defendendo o Biel antes que as pessoas venham aqui para me criticar. Eu não estou defendendo o Biel das acusações, ou melhor, da maneira ignorante com que ele tratou a repórter. E acho que ela tem que ser tratada de maneira digna. Eu só não consigo entender por que a gente não aprofunda o debate. Por que a gente não chega a constatações tão claras de que a gente vive um momento ruim no que diz respeito à imprensa de entretenimento. Por que a gente não pode entregar um produto melhor, seja dos grandes órgãos, até dos blogs, dos vlogs? A gente pode entregar um produto melhor. Mas sabe o que a gente quer discutir? A gente quer discutir se a bunda da mulher melancia continua do mesmo tamanho. A gente quer discutir se as filhas da Kardashian, com quem que elas estão dando, quem é o próximo que eles estão namorando. Esses são os subjects. E aí a imprensa tem, pelo fato disso gerar clique, por o Brasil ser um país onde o sexo seja um mote sempre discutido, dizer que o público se interessa por isso. A gente está passando por uma fase que está denunciando as nossas dificuldades na área de educação. Pô, isso que tem a ver com a educação? Pô, tem muito a ver com a educação. Porque a gente não consegue olhar o foco da notícia. A gente não consegue perceber o que está por trás daquilo. Quais são os interesses por trás daquilo. Isso realmente é bastante espantoso e é muito triste. Volto a dizer, não estou levantando bandeira contra o machismo ou contra o feminismo. Eu não estou defendendo o Biel da sua arrogância e da sua ignorância. Eu estou dizendo apenas que a gente precisa olhar para a imprensa com um olhar mais crítico. A gente não pode aceitar que os vereditos já venham na matéria, mostrando quem são os culpados e quem são as vítimas. Nós temos que ter a capacidade de julgar quem são os culpados, quem são as vítimas e se de fato aquilo ali tem relevância ou não para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Conforme eu tenho dito, o Brasil tem uma pauta muito mais urgente do que querer discutir o fato do Biel ter chamado uma jornalista de gostosa. Coisa que acontece todo dia nas ruas do Brasil. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Agradeço a sua audiência, peço para você o seu curtir. Se você não é assinante, assine o nosso canal, que a gente tem esse e todos os outros assuntos para a gente debater aqui. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Um grande abraço. Tchau.